agradecemos a disponibilidade e estamos à disposição para qualquer dúvida, ok? Fique à vontade para iniciar e bom minicurso a todos. Boa noite, obrigado pelo convite. Queria saber se tá ok o som, tá tudo certo. Em relação Sim, doutor. à imagem, talvez alguns vejam pequeno, aí eu vou só orientar que cliquem no alfinetezinho que tem aí em cima da imagem, porque aí acaba fixando no meio e aí vocês vão conseguir ver os slides de forma adequada. Então, o nosso tema aí para falar sobre antibióticos e cirurgias, e eu achei um pouco mais amplo a gente falar sobre cirurgia e infecções, porque não vamos falar só de antibióticos, e sim de cuidados gerais em relação à prevenção de infecção nos processos cirúrgicos. Primeiro, justificando então a importância do tema, hoje em dia, com o aumento da expectativa de vida e também com o aumento da violência, nós temos mais doenças cardiovasculares acontecendo, mais doenças neoplásicas e mais lesões traumáticas. Isso tudo levando a uma quantidade maior de cirurgia para resolver essas situações, né? E quanto que se opera por ano? Para a gente ter ideia, ó, temos uma cirurgia a cada 25 seres humanos por ano. Ou seja, é cirurgia bastante, né? E dessas cirurgias, quantas que trazem alguma complicação? A gente vê aí, ó, complicação em torno de 3 a 16% das cirurgias evolui com alguma complicação e a principal complicação é a infecção. Temos outras, por exemplo, como a embolia pulmonar, é uma das complicações, mas a mais comum, a mais rotineira é a infecção. E de todos esses pacientes, 5% acabam indo a óbito nos países em desenvolvimento. As complicações, então, das complicações das infecções, a mais comum é a infecção do sítio cirúrgico. Para vocês terem uma ideia, a infecção do sítio cirúrgico é a complicação então mais comum, 3 a 20% das cirurgias evoluem para infecção do sítio cirúrgico. Nossa média aqui em Brasil, estado de São Paulo, é em torno de 3 a 5%. Nos Estados Unidos, são 300 mil infecções de sítio cirúrgico por ano, levando a 8 mil mortes por ano. Ou seja, é algo realmente importante e que a gente tem que se atentar a vários cuidados para evitar que essas infecções ocorram. Então, assim, recomendações básicas para prevenir as infecções pós-operatórias. Temos aqui uma listinha de 9 recomendações e nós vamos passar aqui brevemente uma a uma. O primeiro, antibiótico profilaxia, que eu acho que é o que todo mundo aí está mais ansioso para ouvir. Todo mundo sempre quer um curso mágico de antibiótico que entre e saia sabendo tudo, né? Mas é realmente algo impossível de se fazer. Isso é no dia a dia, lendo muito, estudando muito, que a gente vai conseguir saber. Antibiótico profilaxia a gente vai ver mais aprofundado nos próximos slides. Nós temos vários critérios para indicar a antibiótico profilaxia e para suspender. Isso eu vou deixar para aprofundar nos próximos slides. O próximo item é a tricotomia. Isso é de bastante importância porque é habitual do cirurgião fazer uma tricotomia extensa com uma lâmina, tipo um gilete, e isso expõe uma área muito grande de pele e facilita a entrada de bactérias. Então tem abre a porta ali para a entrada de bactérias.
A indicação da tricotomia hoje em dia é que ela seja feita o mais próximo da cirurgia, de preferência na sala cirúrgica, e não com lâminas que cortam, e sim com um tricotomizador elétrico. Isso vai danificar a pele, vai ser perto da cirurgia, né, já no centro cirúrgico, então vai dar menos tempo da entrada de bactérias ali na pele e vai lesar o menos possível a pele também para diminuir a questão da porta de entrada para infecções. Outro fator importante que às vezes a gente acaba não se atentando é a questão do controle da glicemia. A gente sabe que a glicemia está envolvida na resposta imunológica, e é importantíssimo não deixar o paciente nem hipoglicêmico e nem hiperglicêmico. Então, nós temos que cuidar do controle glicêmico para diminuir a infecção, o índice de infecções, né? A normotermia, também manter o paciente numa temperatura adequada, vai ser importante para evitar infecções, né? Não deixar a temperatura abaixo de 35,5, porque aí você facilita a ocorrência de infecções, prejudica a resposta imunológica do paciente. Manter a perfusão tecidual adequada. Se eu não deixo o paciente perfundindo bem, isso leva a um metabolismo anaeróbico e acaba facilitando a ocorrência de infecções. Então, a perfusão tecidual é outro fator que a gente tem que estar bastante atento. E aqui eu acho que um dos mais importantes, o preparo da pele, né? Ter o preparo adequado da pele é fundamental. E, por incrível que pareça, né, em ano de 2020 ainda tem situações em que a gente tem que brigar com o cirurgião para fazer um preparo adequado, né? Tem local que foi difícil convencer o cirurgião de que ele deveria usar uma solução desgermante, depois uma solução de clorexidina alcoólica. Ele queria fazer preparo somente com álcool 70, né, uma situação que não, hoje em dia não é mais aceitável. Precisamos fazer a degermação da pele, depois usar a solução alcoólica para ter aí realmente uma asepsia adequada. A Anvisa propôs, e grande parte dos hospitais tem feito, tem praticado esse item aqui, que é a lista de verificação de segurança cirúrgica, né, ou o programa da cirurgia segura, que vai verificar uma série de itens da cirurgia, se está ok, como o nome, né, a identificação do paciente, a cirurgia proposta, as alergias que o paciente apresenta, um checklist que inclui também material, inclui antibiótico profilaxia, tudo isso para ter uma cirurgia com mais segurança. E aí, depois que a cirurgia já foi realizada, nós teremos então a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ter que fazer uma vigilância por busca ativa das infecções do sítio cirúrgico, né? E o cirurgião ficar atento também, toda a equipe ficar atenta se não estão surgindo sinais flogísticos no local da cirurgia, né? Como hiperemia, secreção, edema, temos que ficar bastante atento com esses sinais. E uma outra situação é educar os pacientes e familiares sobre medidas de prevenção de infecção do sítio cirúrgico. Tivemos uma situação ano passado de uma paciente que fez uma cirurgia simples, era uma catarata, operou o primeiro olho, a família deixou um cuidador cuidando dessa paciente e foi tudo tranquilo, ela pingava lá o colírio de tempos e tempos na rotina adequada, foi tudo bem. No segundo olho que ela foi operar, a família muito tranquila, que tinha dado tudo muito certo na primeira cirurgia, deixou a paciente idosa já se virar sozinha, sem o cuidador. E aí ela ficava tocando a pontinha do colírio, do frasco do colírio no olho, infeccionou e infelizmente essa paciente acabou
tendo que ir para evisceração, enucleação, né? Perdeu a vista, infelizmente, numa cirurgia simples e que simplesmente faltou aí orientação quanto aos cuidados pós-operatórios, né? Situações que exigem abordagem especiais, mas que nem sempre são colocadas em prática. Por exemplo, a investigação de portadores nasais de Staphylococcus aureus em cirurgias de grande risco, por exemplo, cirurgia cardíaca e cirurgia ortopédica com a colocação de implantes. Essas cirurgias têm que fazer a investigação da presença do Staphylo aureus na cavidade nasal do paciente. Como que faz isso? Com um swab nasal, passa lá o cotonetezinho e manda para a cultura do laboratório. Se for positivo, esse paciente vai ter que entrar num esquema de descolonização dos portadores de Staphylo aureus. Como que faz essa descolonização? Com a aplicação de uma substância que se chama mupirocina, é uma substância anti-estafilocócica, ela tem uma boa ação anti-estafilocócica e o paciente vai ser submetido a banho com clorexidina. A indicação é banho com clorexidina 2 vezes ao dia durante 5 dias, isso precedendo a cirurgia, para diminuir o risco de infecção pós-operatória. E observem que em poucos locais isso é feito de acordo, mas é uma situação bastante simples de resolver e que evita bastante infecção. Um outro ponto aí que temos que ficar atentos é com a atualização constante dos processos de centro cirúrgico e de central de materiais de esterilização. Tem que estar checando, validando rotineiramente as autoclaves, por exemplo, validando todo o processo de lavagem, validando a capacidade do detergente enzimático de fazer a limpeza adequada dos materiais. Existem normas para fazer a checagem e a validação de todos esses processos. Então, não podemos deixar de lado essa orientação. Outra orientação é a atualização constante das práticas pós-anestésicas. Depois de ter induzido o paciente à anestesia, em qual profundidade a gente vai manter essa anestesia, todos os cuidados aí da equipe de anestesiologia, eles têm que estar constantemente atualizados. Outra situação, controle rigoroso com a ferida operatória. Tem que ficar de olho com a ferida operatória. Às vezes a gente vê, por exemplo, cirurgia ortopédica, em que o ortopedista operou, colocou lá uma tala e vai manter fechado aquilo lá por 1 semana até o próximo retorno. Não dá para você deixar uma ferida fechada por 1 semana. Tem que avaliar isso de mais perto. A ferida operatória, de preferência, dia a dia tem que ser avaliada. Então a gente precisa de cuidado rigoroso aí com a ferida operatória. E aqui, cuidado com os drenos, com as sondas, com catéter venoso, não só o cuidado, mas o tempo de permanência. Ficar observando bem, o dreno ainda está drenando, tem débito ainda, ele precisa estar lá, ou ele já está com débito zero, pode ser retirado. Sonda vesical, foi colocado sonda vesical por questões do intraoperatório, mas já foi a cirurgia, o paciente já está se levantando, está indo ao banheiro, para que vai ficar essa sonda lá? Só para servir de porta de infecção? E catéter venoso, principalmente catéter venoso central, tem que ser retirado o quanto antes, ou até mesmo o periférico. E isso parece ser muito básico, mas atualização constante da questão da higienização das mãos, fazer treinamento da equipe, fazer checagem se todo mundo está com a técnica adequada,
e eu digo aqui não só das mãos, mas também de equipamentos, por exemplo, o esteto. A gente vê cirurgião que vai com o mesmo esteto sujo, examina um paciente, examina outro e vai levando bactéria de um para o outro e levando infecção com seu esteto. Então, higienização das mãos e dos equipamentos é algo que deve ser bastante rigorosa. Então, essas abordagens especiais aqui a gente tem que ficar bastante atento e onde forem trabalhar, se possível, né, implantar essa questão da investigação dos portadores nasais de Staphylo aureus e a descolonização desses portadores. Abordagens não recomendadas. O uso da vancomicina como profilaxia de uma forma rotineira. Isso a gente não deve utilizar. A vancomicina ela só deve ser utilizada quando o paciente tem alergia aos outros antibióticos que fazem parte da antibiótico profilaxia. Porque ela leva à resistência, por exemplo, do enterococo. Aí a gente passa a ter enterococo resistente à vancomicina. E o nosso paciente que foi lá para operar uma perna, por exemplo, sai com uma infecção por um enterococo grave. Além do risco também, toda vez que a gente usa antibiótico, sobretudo antibiótico de amplo espectro, há o risco de se desenvolver a infecção por Clostridium, que é chamada colite pseudomembranosa. Então, o uso irracional e prolongado de antibióticos pode levar a proliferação do Clostridium difficile no intestino, um quadro de diarreia, de distensão abdominal, até mesmo de necrose de parede do intestino, que é a chamada colite pseudomembranosa. E quando a gente vai ter que usar o antibiótico, sobretudo se for por um período prolongado, o uso dos probióticos concomitante com o antibiótico pode prevenir essas complicações. E, além de prevenir, pode trazer algum benefício também em relação à questão da imunidade do paciente. Outras situações que a gente deve evitar postergar cirurgia. Foi para operar, mas estava com o HB um pouquinho baixo, o anestesista não deixou operar. Aí você corrige, transfunde o HB, o HT, está tudo bem. Aí no outro dia percebe que o potássio estava um pouco baixo, posterga mais uma vez. Aí no outro dia vê que a função renal, como ele foi ficando em jejum várias vezes para a cirurgia, foi desidratando, a função renal não estava legal, posterga mais uma vez. Tudo isso aumenta o risco de infecção. Sutura com material que tenha poder antisséptico também deve ser evitado, e curativo com material com poder antisséptico também fazer isso rotineiramente aumenta o risco de infecção. E aí chegamos finalmente no que vocês queriam, que são os antibióticos. Os antibióticos a gente tem dois usos, o uso profilático e o uso curativo. Aqui a gente vai ver mais o uso profilático. Para falar sobre o uso curativo do antibiótico em cirurgias, a gente teria necessidade de um tempo muito grande, realmente não dá. A gente tem livro que fala sobre antibiótico e cirurgia. Então, a gente vai falar mais da profilaxia, e depois, se alguém tiver alguma curiosidade específica sobre o uso curativo, a gente fica aqui à disposição para responder. Alguns critérios importantes para fazer a profilaxia. Primeiro, vou utilizar antibiótico profilático apenas em cirurgias que contenham comprovadamente sua taxa de infecção reduzida com o uso do antibiótico. Se aquela cirurgia não tem a taxa de infecção reduzida pelo uso do antibiótico, não tem por que utilizar. Só vou ter os efeitos principalmente gástricos, gastrointestinais e de indução de resistência
né, indução de resistência, as bactérias passam a ter mais resistência aos antibióticos conforme eu vou usando, sobretudo se eu utilizar desnecessariamente. Um outro princípio é utilizar os agentes de primeira escolha, não ficar utilizando os agentes de segunda linha. E aqui entra também um outro princípio. O antibiótico que eu utilizo no meu hospital para fazer profilaxia não deve ser utilizado para tratamento. Então, se eu uso, por exemplo, cefazolina para profilaxia, não deve ser utilizado para tratar uma infecção. Porque senão eu vou induzindo resistência e aí as bactérias naquele ambiente passam a ser resistentes àquele antibiótico prescrito para profilaxia e ele passa a perder o sentido. Obter níveis séricos máximos no momento da exposição. Isso é muito importante. Então, não adianta eu dar o antibiótico profilático de manhã e operar o cara à tarde. O antibiótico vai ter que ser feito na indução anestésica, senão eu não vou ter o pico máximo dele durante a cirurgia. E limitar a utilização do antibiótico à duração da cirurgia. Boa parte das cirurgias, vocês vão ver mais para frente, elas têm a indicação do antibiótico somente na duração da cirurgia e não vários dias após. Mas o que a gente vê na prática, às vezes paciente com dias e dias tomando antibiótico e não deveria mais estar fazendo uso dessa medicação. Eu já trabalhei num local, por exemplo, em que eu tentei suspender os vários dias a mais em que a paciente submetida a cesárea ficava recebendo profilaxia. E a equipe de enfermagem lá já falou para mim, não adianta você tirar essa cefalexina profilática porque toda vez que tentou tirar, aumentou o número de infecções pós-operatórias. Então, assim, o problema não era cefalexina, provavelmente algum problema no processo, ou do material, ou na lavagem das mãos, ou no preparo da pele. Porque a puérpera não deve ficar tomando cefalexina aí por bastante tempo após o parto. Uma outra situação é selecionar o antimicrobiano que seja ativo contra a maioria dos agentes de uma determinada cirurgia. Então, se eu vou fazer uma cirurgia de fratura exposta, eu vou usar um antimicrobiano que seja eficaz contra os agentes que provocam geralmente infecção numa fratura exposta e de preferência que seja o mais específico para esses agentes. Aí a gente tem que ver, para começar a falar em que cirurgias a gente vai usar antibiótico ou não, há uma parte que os alunos acham meio chatinha, mas que tem que saber, a classificação das cirurgias. Cirurgia limpa, cirurgia potencialmente contaminada, cirurgia contaminada e cirurgia infectada. As cirurgias limpas e as potencialmente contaminadas, elas no geral não têm indicação de antibiótico profilaxia. O antibiótico ele está indicado nas cirurgias contaminadas e nas infectadas. E em algumas situações das cirurgias limpas e potencialmente contaminadas. Vamos ver agora cada uma dessas cirurgias, a descrição delas e exemplo. Cirurgia limpa é a cirurgia em que a ferida operatória, na ferida operatória está ausente o processo infeccioso ou inflamatório. Não tem penetração nos tratos respiratórios, digestório e gênito urinário. E tem fechamento por primeira intenção, ou seja, abri, suturei e fechou. Exemplos, safenectomia, a revascularização do miocárdio, são situações em que são cirurgias limpas. Cirurgia potencialmente contaminada é aquela em que a ferida operatória tem penetração nos tratos respiratório, digestório ou gênito urinário.
sob condições controladas e sem a contaminação não usual, ou seja, não tem um processo infeccioso nesses locais, só tem a colonização habitual desses pontos. Especificamente, cirurgias envolvendo o trato biliar, apêndice, vagina, orofaringe são classificadas nessa categoria, sem evidência de infecção ou grande quebra da técnica. Exemplos, né? Colicistectomia, apendicectomia, perineoplastia. Então, essas são as potencialmente contaminadas. E as cirurgias contaminadas são aquelas que têm uma ferida aberta, né? um ferimento acidental. São cirurgias com grande quebra na técnica estéreo, com derramamento grosseiro do trato gastrointestinal, por exemplo, um ferimento, né, por arma branca em abdômen com derramamento de conteúdo intestinal na cavidade. Incisões que se encontram onde se encontra inflamação aguda não purulenta, incluindo tecido necrótico, sem evidência de drenagem purulenta. São infecções são cirurgias que se classificam nessa classificação aí. Exemplo, uma apendicectomia na presença de processo inflamatório. Mas tá feia a situação, pode piorar. Nós podemos ter a cirurgia infectada. Essa inclui feridas traumáticas antigas, como por exemplo um pé diabético com tecido desvitalizado retido, e aquelas que envolvem infecção clínica existente ou víscera perfurada. Exemplos, né? Apendicectomia supurada, debridamento de lesão por pressão com tecido desvitalizado. O exemplo que eu dei aí da ferimento por arma branca, né, em intestino ou arma de fogo, na verdade vai cair aqui em cirurgias infectadas, né? Porque a gente tem o rompimento da víscera. As cirurgias limpas ou potencialmente infectada, foi comprovado que o uso de antibiótico não diminui a taxa de infecção da ferida operatória. Então, de rotina, não é indicado o uso de antibiótico para essas cirurgias. Porém, tem algumas situações em que a gente precisa utilizar. Em que situações? Paciente acima de 70 anos, pacientes desnutridos, pacientes imunodeprimidos, em cirurgias de urgência, quando tem implante de prótese ou de telas, né, inclui aqui próteses ortopédicas, tela para hérnias, tem a questão da prótese de mama também acaba sendo utilizado, né, cirurgias na mama, esplenectomia por hipertensão portal, hernoplastia incisional, portadores de doença reumatológica, diabetes mellitus descompensado, obesidade, hérnias recidivadas, cirurgia cardíaca, eu vou utilizar, cirurgia de aorta e grandes vasos. Então, mesmo em cirurgia limpa, se eu tiver algum desses critérios, eu vou precisar utilizar antibiótico profilaxia. Fatores que eu tenho que considerar quando eu vou prescrever um antibiótico. Primeiro, o espectro, né? É um antibiótico de amplo espectro, de espectro mais restrito, para eu tomar cuidado com a seleção de bactérias resistentes. Toxicidade. Esse antibiótico é nefrotóxico, ele é hepatotóxico, ele é ototóxico, né? A gente tem aminoglicosídeos que podem levar à surdez, por exemplo, dependendo do tempo em que se usar, né? Esse paciente tem risco de alterar a flora bacteriana. Se tiver risco de alterar a flora bacteriana, mais importante aí eu me lembrar dos probióticos para tentar preservar um pouco a questão da flora intestinal, para tentar minimizar os danos do antibiótico. Preciso conhecer a farmacocinética. É um antibiótico que demora a penetrar o tecido, então ele vai ter que ser administrado um pouco antes do cirurgião chegar na incisão da pele. Porque se é um antibiótico que demora a chegar no tecido,
eu faço o antibiótico na indução anestésica, ele vai chegar no tecido na hora que o cirurgião já avançou na cirurgia. E quanto tempo ele fica no tecido? Para eu poder saber se eu preciso replicar a dose desse antibiótico durante a cirurgia. Essa tela aqui, ela foi pega do manual, um manual muito prático, vocês podem baixar aí no celular, um manual de antibiótico profilaxia no paciente cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês. Lá é bastante explicadinho, muito prático, e cada cirurgia que vocês forem entrar, vale a pena fazer esse exercício para ver se está de acordo a profilaxia. Então aqui ele coloca, de acordo com o cirurgião, o anestesista prescreve, prepara e administra um antibiótico profilático no centro cirúrgico antes da indução anestésica. Tem cirurgião que gosta de ele indicar o antibiótico, mas a regra é que o anestesista saiba qual antibiótico vai ser utilizado e qual tempo deve ser utilizado. Mas né, se tem uma situação específica, vale a pena o cirurgião dar um toque para o anestesista. Em cirurgias onde o preparo do paciente após a indução é prolongado, por exemplo, cirurgia ortopédica, que depois de induzir a anestesia, tem que pôr tração, puxar para lá, puxar para cá, pôr aparelho para isso, para aquilo, acaba demorando muito, né? Cirurgia neurológica também demora para, por exemplo, uma cirurgia por estereotaxia, uma cirurgia que demora para chegar na localização exata da lesão, cirurgia cardíaca, tem que pôr o paciente em circulação extracorpórea, tudo isso demora. Então, o anestesista deve aguardar até os últimos minutos que precedem a incisão cirúrgica. Segurar ao máximo, senão ele vai perdendo concentração de antibiótico se ele aplicar já na indução. As doses devem ser repetidas em cirurgias prolongadas, por exemplo, cefalotina ou cefoxitima, ela deve ser feita de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas se for a cefazolina ou a cefuroxima. E atenção para o uso de doses maiores em obesos, maior do que 120 quilos. Aí a gente vai usar 3 gramas de cefazolina ou cefoxitina, 2,25 gramas de cefuroxima ou 2 gramas de vancomicina, 2 gramas de ceftriaxone. Para pacientes com risco de colonização por bactérias resistentes, aí eles colocam uma observaçãozinha aqui, ó. Se foi uma internação prolongada, uso recente de antibiótico, eles sugerem discutir antes da cirurgia com o pessoal da infecção hospitalar qual antibiótico seria melhor profilaxia no caso desse paciente. E aqui a gente vai chegar então finalmente para o que vocês querem, saber que antibiótico eu dou em qual cirurgia. E esse manual, aqui eu estou utilizando o manual do Sírio-Libanês, ele divide por especialidade. É o manual que eu acho mais prático assim, e mais atualizado. Então, cirurgia de cabeça e pescoço. Vai colocar aqui, por exemplo, um procedimento, uma cirurgia limpa, sem lesão de mucosa. O antibiótico não é indicado. Eu sei que aqui eu vou falar algumas coisas entre nós, apesar de estar sendo gravado, que o cirurgião não vai gostar, porque a gente vai contra a lógica do cirurgião. Mas a gente vai ver aqui muitas cirurgias que ou não se utiliza antibiótico profilaxia, ou o tempo de antibiótico profilaxia ele é muito restrito, né? Então, essa cirurgia de cabeça e pescoço sem lesão de mucosa não está indicado. Com lesão de mucosa, a gente vai usar a cefazolina, 2 gramas. No intraoperatório não está indicado ficar replicando a dose. No pós-operatório também não está indicado, né? E a duração é só no intraoperatório.
Aí, por exemplo, uma cirurgia oncológica limpa, eu vou utilizar a cefazolina, 2 gramas, e vou ficar replicando de 4 em 4 horas 1 grama. No pós-operatório não está indicado e ela vai durar só no intraoperatório. Aí, cirurgia potencialmente contaminada. Eu vou utilizar cefazolina mais o metronidazol. A cefazolina ela vai cobrir estafilococcus, o metronidazol vai cobrir anaeróbio. Então eu tenho uma opção que une os dois, a clindamicina. A clindamicina ela cobre estafilococcus e cobre anaeróbios, seria uma opção. Então vou utilizar na indução e vou replicar no intraoperatório, né, a cada 4 horas a cefazolina, a cada 6 horas o metronidazol e a cada 6 horas a clindamicina. E no pós-operatório vou manter por 24 horas. Uma cirurgia oncológica infectada, aquela que tem tecido necrótico, eu vou fazer uma associação de clindamicina para cobertura de anaeróbios e ceftriaxone para cobrir gram-positivos e alguns gram-negativos, e vou replicando a clindamicina e o ceftriaxone. E, veja bem, como já é uma cirurgia infectada, aí não vai ser mais profilaxia, vai ser tratamento. Eu vou manter o tratamento por 10 dias. E aqui agora começa uma lista muito extensa, então eu vou passar de cada especialidade as principais cirurgias. Cirurgia cardíaca, vou utilizar a cefuroxima, 1,5 gramas, e vou replicando a cada 4 horas, ou quando terminar a circulação extracorpórea. No pós-operatório, mantenho de 6 em 6 horas e mantenho essa profilaxia por 24 a 48 horas. Instalação de marca-passo, por exemplo, vou usar cefazolina ou cefuroxima. No intraoperatório não está indicado. No pós-operatório vou manter, vou dar uma dose de cefuroxima após 12 horas e eu vou completar mais 2 doses no pós-operatório. Transplante cardíaco, olha, eu vou dar cefuroxima, 1,5 gramas, vou replicando a cada 4 horas. No pós-operatório, vou replicando a cada 6 horas e mantenho por 48 horas. Vamos aqui para gastrointestinal. Esôfago. Se tem incisão na mucosa, eu vou utilizar a cefoxitina, 2 gramas, e vou replicando no intraoperatório a cada 2 horas e no pós-operatório de 6 em 6 horas e após 24 horas eu suspendo. Se é uma cirurgia de câncer, tem que ter ceftriaxone mais cobertura para anaeróbio, que seria clindamicina ou metronidazol, e aqui o intervalo de replicação. Né? Como vocês vão ter a gravação aí da aula, vocês vão ter essas tabelinhas aí com vocês. Cirurgia, uma gastrostomia endoscópica, usa cefazolina, no intraoperatório não está indicado, a duração é dose única, só a dose mesmo da indução. Intestino delgado, tem aqui, também vou usar a cefoxitina e não uso no pós-operatório. Apendicectomia, vou usar 2 gramas na indução, depois vou repetir 1 grama de 2 em 2 e vejam só, não está indicado no pós-operatório. Isso vocês já vão ver que não é uma rotina que o cirurgião costuma fazer. Ainda na cirurgia, né, gastrointestinal, a colicistectomia, então a cefoxitina, a gente falou agora há pouco aí, né, 2 gramas na indução anestésica, replica 1 grama de 4 em 4 horas no intraoperatório, no pós-operatório não faz. Esplanectomia, menos rotineiro, hepatectomia, menos rotineiro também.
Vou passar aqui as cirurgias que são mais rotineiras, senão a gente fica a noite toda. Só de curiosidade, ó, transplante hepático, a gente vai usar ampicilina ou ampicilina com sulbactam, isso por causa dos enterococos, mais o ceftriaxone. Aqui tem uma rotineira aqui, ó. Voltando, a hérnia. A hérnia eu vou usar cefazolina, 2 gramas na indução, 1 grama de 4 em 4 horas, mas dificilmente uma cirurgia de hérnia vai durar mais do que 4 horas, né? E no pós-operatório não está indicada a duração, é somente no intraoperatório, tá? Para quem não localizou, a hérnia aqui é a última linha dessa tabelinha. Mas o que a gente vê habitualmente? O cara que operou de hérnia tomando um cefazolina, uma cefalexina durante uma semana. E aí foge, quebra 2 conceitos importantes, né? Quebra primeiro o conceito de que droga que é utilizada para tratamento, e a cefalexina habitualmente é uma droga para tratamento, não deve ser utilizada para profilaxia. E uma outra situação é que o tempo de duração ele deve ser utilizado só aqui no intraoperatório e o cirurgião muitas vezes deixa a droga uma semana, totalmente desnecessário, né? Cirurgia ginecológica, cirurgia de mama, cirurgia estética ou reconstrutiva ou sem prótese, vou usar somente a cefazolina, vou usar só no intraoperatório, no pós-operatório não utiliza. Outras cirurgias ginecológicas, abortamento, cistocele, esterectomia, miomectomia, oforectomia, retocele, vou usar cefuxitina, 2 gramas na indução, replica a cada 2 horas e está encerrado, não dá mais antibiótico no pós-operatório. Cirurgia neurológica, uma craniotomia sem implantação de corpo estranho, né? Sem implantação de válvula, por exemplo. Cefuroxima, 1,5 gramas na indução, replica a cada 4 horas e não está indicado no pós-operatório. Vocês devem estar meio horrorizados com essas condutas aqui, né? Porque não é o que se vê no dia a dia. O pessoal tem medo mesmo e dá antibiótico por um período prolongado, mas se você cumprir a técnica adequadamente, pode seguir isso aqui que não vai ter complicação. Uma exceção aqui, né, a fístula licórica ou pneumoencéfalo, vou dar cefuroxima, vou replicar na cirurgia e vou fazer uma duração aí de 5 dias. Vamos para a próxima. Cirurgia oftalmológica. Primeiro eu vou examinar, vou ver se o paciente não tem infecção. Se ele tiver infecção, eu não opero, né, adia a cirurgia. Vou pingar uma gota de colírio de quinolona, 60 minutos, 45, 30 e 15 minutos antes da cirurgia, e fazer a antisepsia da conjuntiva, da região periorbital e pingar colírio de quinolona no final da cirurgia e depois pingar uma gota de colírio de quinolona 4 vezes por dia por uma semana no pós-operatório, né? A cirurgia mais comum aí é a catarata, o pterígio, então tem que ter esses cuidados. A injeção intravítrea não é algo bem documentado, assim, bem que você possa indicar de rotina. Se você tiver os cuidados técnica adequada e fizer seguir esse antibiótico como está aqui na primeira linha, pode ficar tranquilo. Mas em algumas situações tem necessidade de injeção intravítrea. Cirurgia ortopédica, aqui que a gente entra num grande problema, né? Por exemplo, osteossíntese de fratura fechada. Vou usar cefazolina ou ceftriaxone, mas no nosso hospital, no HU, o ceftriaxone ele é utilizado para tratamento, então não deve ser usado na profilaxia.
Então, vou usar a cefazolina, 2 gramas na indução, 1 grama de 4 em 4 horas durante o intraoperatório. No pós-operatório, deixo 1 grama de 8 em 8 e mantenho isso somente por 24 horas e chega. Não é para ficar lá uma semana de antibiótico. Agora começou a complicar um pouquinho mais. Prótese de quadril, aí na segunda linha. Prótese de quadril, joelho, outras próteses. Primeiro vou checar a urocultura e tratar se necessário, porque eu posso ter uma infecção de urina contaminando a prótese posteriormente. Vou utilizar o antibiótico 2 gramas da indução, repetir no intraoperatório, no pós-operatório deixo de 8 em 8 e mantenho por 24 horas. Manipulação de tecidos infectados, vou utilizar de acordo com a cultura desse tecido. Se é um estáfilo sensível à oxacilina, vou usar cefazolina. Se ele é resistente à oxacilina, vou usar a vancomicina. Cirurgia bastante comum, né, que na terceira linha de baixo para cima. Revisão de artroplastia por suspeita de infecção. Aí eu vou usar vancomicina e ceftazidima. Então já vou usar amplo espectro, porque aí eu já estou suspeitando de uma infecção hospitalar. E vou manter por 5 dias se não tiver osteomielite. Se tiver osteomielite, eu vou tratar como osteomielite e isso vai por um tempo mais prolongado. Vou reavaliar então após o resultado da cultura. Veio fragmento de osso com cultura positiva, aí eu vou tratar como osteomielite e esse tempo de tratamento é de 4 a 6 meses. Cirurgia eletiva com implante de prótese. Vou usar cefazolina, 2 gramas na indução, vou replicar no intraoperatório e manter por 24 horas. E cirurgia eletiva sem implante não indicado. A não ser que entre naqueles critérios lá em que eu indico antibiótico profilaxia na cirurgia limpa. Laminectomia, outras cirurgias de coluna, vou utilizar cefuroxima, vou usar na indução 1,5 grama, vou repetir no intraoperatório e manter por 24 horas. Fratura exposta tipo 1, vou manter por 48 horas. Fratura exposta tipo 2 e 3, aí eu vou usar gentamicina e clindamicina e vou manter o tratamento por até 2 semanas. E é muito comum a gente ver, às vezes o ortopedista opera uma fratura exposta e aí ele vem falar com a gente, queria ver, porque da nossa parte já está de alta, eu dei lá cefalexina 2 dias e queria saber o que eu posso dar para casa. Não, você não pode dar nada para casa. Você vai manter esse cara aqui por 2 semanas, né? Veja essa linha maior. Vou manter por 2 semanas, porque aí já é uma cirurgia infectada, né? Artroscopia não é indicado. Artroscopia em prótese articulada, aí tem indicação. Cirurgia de otorrino, vamos ver aqui o que é o mais comum, ressecção, descompressão, mas no geral a gente vai usar cefazolina, o cefuroxima, vai usar no intraoperatório e não tem indicação no pós-operatório. A cirurgia de septo ou rinoplastia, vou utilizar no intraoperatório, na indução, vou ficar replicando durante o intraoperatório. No pós-operatório não está indicado. A duração eu vou manter de 8 em 8 horas até a retirada do tampão. Só que aí eu não vou utilizar mais a cefazolina, vou usar
a amoxicilina. Amidalectomia não está indicado. São as duas aí, acho que mais comum, né? Amidalectomia, septoplastia e rinoplastia. Cirurgia plástica, estética, abdominoplastia, dermolipectomia, otoplastia. Vou usar cefazolina, 2 gramas na indução, 1 grama de 4 em 4 e depois não está indicado no pós-operatório, só no intraoperatório. Septoplastia a gente falou ali. Cirurgia de mama com ou reconstrução com ou sem prótese, vou utilizar somente no intraoperatório. Mas vocês já devem ter visto, todo cirurgião plástico coloca uma semana aí de cefalexina para o paciente. Ainda em cirurgia plástica, cirurgia de bridas, né, o sindactilia, opcional aí a cefazolina, só no intraoperatório. Se tem transplante de pele, aí precisa colher um swab do paciente para fazer o planejamento de acordo com a colonização do paciente. Cirurgia torácica, no geral a cefazolina ou cefuroxima e somente no máximo 24 horas após o intraoperatório. Exceção o transplante de pulmão, que vai aí até 48 horas de pós-operatório. Aqui nós temos a... Cadê ele? Não mudou. Parece que está tendo um certo delay quando eu mudo a minha tela aqui para mudar para vocês. Agora está cirurgia do trauma, né? Ok. Trauma abdominal penetrante, cefoxitima, e vou utilizar 2 gramas na indução, depois vou ficar replicando no intraoperatório e manter por 24 horas. Cirurgia de lavagem peritoneal ou laparoscopia diagnóstico não está indicada. Trauma torácico penetrante, trauma torácico fechado com dreno, vou manter por 24 horas após o trauma. Osteossíntese de fratura fechada, a gente já falou lá na ortopedia. Agora está indo certinho. Em cirurgia do trauma, as fraturas nós já falamos. Lesão vascular cefazolina, e vou manter por 24 horas. Trauma de crânio fechado, cefuroxima, vou manter por 24 horas. Trauma de crânio com fístula licórica, vou manter por 5 dias. Ainda falando em trauma, ferimento perfurante de antepé, eu vou pensar em estafilococcus, e aí eu vou entrar com e pseudomonas. Para estafilococcus, coloca aqui a opção de doxiciclina, e para pseudomonas a ciprofloxacina, e vou manter isso por 3 a 5 dias. Laceração sem desbridamento cirúrgico, vou pensar em cocos gram-positivos, e aí não está, vou usar só o antimicrobiano tópico e não está indicada no intraoperatório, vou fazer até o fechamento da ferida. Laceração com desbridamento cirúrgico, né? Aí eu vou dar por um tempo mais prolongado, 3 a 5 dias. Agora está acabando já. Urologia, biópsia de próstata transretal, eu vou manter por 3 a 7 dias o ciprofloxacino ou ceftriaxone. Essa seria aí a mais comum. Outras cirurgias urológicas, por exemplo,
orquiectomia com colocação de prótese, cefazolina, dose única, próteses penianas, cefuroxima ou vancomicina. Vou manter por 24 horas. Nefrectomia limpa, vou usar cefazolina, dose única. Nefrectomia infectada, eu vou tratar por 7 dias. Né? Perceba que sempre que eu tenho infectada não é mais profilaxia, é tratamento. Né? Prostatectomia aberta ou ressecção transuretal de próstata, eu vou manter cipro ou cefuroxima por 24 horas. Transplante renal, cefazolina, vou manter por 24 horas. Cirurgia vascular, varizes, que é o mais comum, cefazolina, 2 gramas a indução, e depois eu vou manter por 24 horas, de 8 em 8 horas. Amputação por gangrena úmida, aí já está infectada, eu vou começar com cipro e clindamicina e vou adequar de acordo com a cultura, e aí já é tratamento. Videocirurgia, a indicação semelhante às cirurgias convencionais. Profilaxia de tétano. Vou avaliar histórico de imunização. Se menos de 3 meses, se menos de 3 doses ou ignorado, eu vou vacinar. Se teve uma vacinação primária completa, mais de 3 doses, não preciso fazer nada. Se a última dose foi há menos de 5 anos. Se a última dose foi entre 5 e 10 anos, eu vou dar uma vacina. Se a última dose foi há mais de 10 anos, eu vou vacinar também esse paciente. E se alguém resistiu, aguentou aí esse tempo todo, eu agradeço e agora estou aí à disposição para perguntas. Eu sei que essa segunda parte aí foi bastante difícil, né? Mas eu vou deixar a aula para vocês, o manualzinho, e aí, agora se quiserem perguntar alguma coisa, estou aí à disposição. Doutor, muito obrigada pela aula, viu? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? O pessoal ficou bem em dúvida também sobre o material. Infelizmente, a gente não vai conseguir, não conseguiu gravar. Então, queria saber se o senhor poderia disponibilizar o material. Depois eu posso estar enviando por e-mail para eles. Aí tá a surpresa, eu gravei. Ah, que ótimo! Só vou verificar, deixei nos 2 computadores gravando aqui para não ter erro, mas deve ter dado certo. Aí eu coloco no YouTube e passo o link para vocês. Maravilha, doutor, muito obrigada. A Dayana tem uma pergunta. Dayana, pode fazer sua pergunta. Um paciente que está na UTI, ele está anúrico e está fazendo uso de vancomicina. Tem alguma droga que pode ser substituída? Sim. Porque a vancomicina ela é nefrotóxica. O paciente com uma lesão renal, né? Aí a gente já vai extrapolar, mas eu adoro quando as coisas vão além. A gente vai usar a linezolida. Atenção, não é nimesulida que é o anti-inflamatório, é linezolida. A gente vai utilizar, ele é 600 miligramas de 12 em 12, ele não exige ajuste para a função renal. Essa paciente, vamos supor que ela vá para hemodiálise. Aí a gente vai fazer a dose após a hemodiálise. Fez hemodiálise, a gente faz uma dose. Tem o Sanford, é o principal manual aí de antibiótico terapia. Lá ele tem a tabelinha para o ajuste de doses para as situações específicas e vai ter lá para determinado clearance acima de 80, 90, clearance entre 30 e 50,
clearance entre 10 e 30, hemodiálise, diálise peritoneal, e aí vai ter a dose da vancomicina para cada uma dessas situações. Então a gente pode até utilizar uma droga nefrotóxica desde que ela seja feita a adequação da dose, a mesma coisa com aminoglicosídeo e tal, mas de preferência que eu tenha recursos para utilizar uma droga que não seja nefrotóxica. Então, uma droga anti-estafilocócica bastante potente é a linezolida, o nome comercial é Exivox, que você pode usar tranquilamente na lesão renal, sem precisar preocupar com ajuste de dose. Obrigado, doutor. Imagina. O Frederico também tem uma pergunta. Vamos lá. Ele perguntou, doutor, o que o senhor acha que leva os profissionais ao uso incorreto dos antibióticos no pós-operatório? Falta de ler, insegurança, medo. Medo de infectar a cirurgia, insegurança, não sei se a técnica de asepsia não foi feita adequadamente, e falta de informação. Não leu, vai usar aquilo que viu o chefe dele fazendo, o R+ dele fazendo, e vai se formar fazendo aquilo que ele viu os outros fazendo, e não aquilo que ele leu que deveria ser feito. Imagino que seja por isso que a gente vê tanto antibiótico além do tempo. Insegurança, né, e falta de informação. Ótimo, doutor. Mas alguém tem alguma dúvida? Eu acredito que não, doutor. Okay. Bom, mas, doutor Rodrigo, mais uma vez, em nome de toda a gestão, viu, do Congresso, agradecemos mais uma vez pela sua participação nesse evento. Foi maravilhosa a sua aula, gostei muito. Muito obrigada por ter gravado, viu? O pessoal vai gostar muito, vai agradecer bastante. Todo mundo gostou, tá elogiando bastante aqui no chat. Eu que agradeço aí, pessoal, que tá mandando aí um obrigado e tal. Que legal, que bom que o pessoal gostou, fiquei preocupado porque é um assunto meio pesado, meio chatinho, né? Mas que bom que o pessoal gostou e parabéns aí a vocês da Liga que se propuseram organizar. A gente sabe que dá um trabalhão danado, né? A gente já foi aluno de Liga, mas é muito prazeroso o retorno aí, é muito bom, seus colegas vão agradecer bastante. Muito obrigada, viu, doutor? De coração mesmo. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada. E, pessoal, obrigada também a todos vocês que assistiram, viu? Obrigada pela participação. Aguardo vocês amanhã, às 18h30, para iniciarmos, então, o ciclo de palestras do nosso congresso. Tá bom? Muito obrigada e uma boa noite para todos.